Olá, pessoal. Eu sou a Karine, do @arquitetakarine. Olá, eu sou a Andréa, do @Andréa Canelo. E esse é o nosso podcast Falo Mesmo. E hoje a gente está aqui para mais um episódio, mas antes de a gente começar, queria então mencionar os nossos patrocinadores, que são a Loja Resumo, Vale Natural e Ticiane Advogados. E convidar todo mundo para que for assistir, para que compartilhe, né, André? Ative as notificações. Siga a gente lá no nosso perfil no Instagram, que é o @Falo Mesmo Podcast. No YouTube também. Falo Mesmo Podcast. Bem difícil, né? Bem difícil, bem difícil. E hoje, então, nós estamos aqui com a queridíssima Thaís Nara Graziotin Costa. Oi, meninas. É um prazer, né? O prazer é nosso. É um prazer estar aqui. Com toda a tua rotina atribulada, tu conseguir vir aqui conversar. Thaís é advogada e doutora em Direito, tendo sua tese em mediação de conflitos, né, Thaís? Isso mesmo. Veja só, né? Conflitos que a gente trabalha todo dia, né? Claro que são os conflitos dos outros, né? Mas na advocacia, gurias, eu vou tratá-los assim, claro. se me permitem, né? A gente no Sul chama Até todo mundo de prefiro. gurias. Sim. Né? Então, a gente que trabalha com mediação de conflitos, nós temos, assim, muito cuidado com tudo isso, porque todo mundo, a gente vê que está doente, né? Então, sempre há uma espiral de conflitos. Uma pessoa, juridicamente, quer entrar com processo para trazer outros processos para outro. E quer estar nesse conflito. Então, nós que trabalhamos, estamos olhando para o futuro. E sempre fazemos as pessoas olharem para o futuro, né? E com isso, eu digo para vocês que é um prazer realmente estar aqui, né? Que vocês estão sempre com vários temas importantes para o futuro, para as mulheres, né? E principalmente na justiça, a gente tem humanizado mais a justiça, né? A mediação traz humanidade, traz voz às pessoas, né? E diálogo. Né, que isso no judiciário a gente era os advogados, né, e os juízes e as partes, que a gente chama, né, de partes no processo da ação, elas não tinham voz, é sempre o advogado que fala por ela. E aqui na mediação elas têm voz. Mas olha que interessante que tu trouxe, as pessoas estão doentes. E estão emocionalmente doentes, elas estão como uma resiliência muito pequena, né? Agora até falando no dia a dia. Então, assim, daqui a pouco passa por algum processo, alguma coisa jurídica que vai precisar de uma mediação judicial, né? Claro. Ou extra, que nem depois tu explica para nós. Mas assim, as pessoas estão, porque parece que qualquer coisa, eu vou processar, qualquer coisa, agressividade, brigas, então as pessoas estão doentes. E eu vejo que parece que isso é uma tendência a piorar. Se as pessoas não cuidarem, tá todo mundo muito doente, né, Thaís? Muitas pessoas não aprenderam com a pandemia, né? A gente poderia ter, fazendo uma leitura assim, a pandemia poderia ter trazido grandes vantagens. Essa aqui é uma. Né? De nós estarmos virtual e estarmos presentes na casa das pessoas, né? Em qualquer lugar. Porém, eu acredito que as pessoas adoeceram pelo o fato de não estar presente com muitas pessoas. O contato. Né? O contato pessoal e essa questão das famílias também, né? Nós que trabalhamos com mediação familiar, a gente vê que ficaram afastadas as famílias. E aí, essas famílias sentiram falta e agora estão fazendo o resgate. Na educação também houve uma falha muito grande, né? As crianças sentem muito falta do contato direto. E nós brincamos na educação que qualquer dia vão ter que fazer cursos de como se relacionar com os outros, como ser amigo de outro, né? Como ser gentil, né? Porque tudo é relacionamento e a mediação é comunicação. Né? E nós fizemos estatísticas no judiciário de que o conflito inicia com a falta de comunicação ou a omissão na comunicação. Né? Então, tendo isso presente, é importante a gente ver que, às vezes, até dentro de casa, né? Eu achei que eu falei isso. Não, você tem que ser clara, transparente. Não, repete para mim. Você entendeu? Não quis te magoar, eu quis dizer isto, né? Às vezes o tom de voz, né? O corpo fala.
E às vezes a gente é um pouco agressivo, né? Ou existem conflitos até de cada um que não foram resolvidos, familiares, né? Antigos. E isso vai se acumulando, fazendo uma espiral de conflitos. A impressão que dá, no caso, é que as pessoas estão sempre na defensiva, né? Então, por exemplo, vamos pegar um meio, sei lá, na internet ou mesmo pessoalmente, numa relação de trabalho. Alguém falou tal coisa, eu não gostei. Daí vem primeiro, por que tu não gostou? Porque tá dentro de ti, não que a pessoa te ofendeu, né? Mas de que forma tu ouviu aquela crítica. Então, primeiro parte das tuas dores, né? Aí depois evolui, mas eu me senti no prejuízo. Mas tudo bem, a gente pode se sentir, às vezes, injustiçada e pode até passar por situações de ser injustiçada, mas isso não significa processar todo mundo porque as pessoas não concordam 100% com o que você pensa, né? Com as tuas decisões. No direito, né? Nós temos o direito de entrar na justiça. Sim. Para processar quem se achar lesado. Né? Isso é um direito básico de cada um. Só que as pessoas não têm limites. E assim, né? Thaís, o limite é muito pequeno, muito efêmero. E a justiça do judiciário está longe de trazer paz, né? Claro. A pessoa pode até ganhar, mas ela não, nem sempre, acho que até na maioria das vezes, ela não consegue ganhar a paz. Que é com a mediação, a gente está fazendo, humanizando mais a justiça, para exatamente, não que tu vá ganhar paz, porque às vezes na mediação as pessoas que vão dar o resultado. Por que fazer mediação, né? A mediação não são para todos os processos. Quem não está preparado para dialogar não consegue fazer mediação e não é obrigado a fazer mediação no judiciário, né? Agora, a nova lei de 2015, Código de Processo Civil, ele trouxe a possibilidade de que você tenha esse tipo de justiça autocompositiva. E isso traz a humanidade, isso traz tranquilidade e a paz. Por quê? Porque tu não faz nada na mediação obrigado. E não é o juiz que julga. A mediação é vocês dialogando para chegar a uma autocomposição. Então, o mediador, ele é apenas o meio termo, né? O facilitador para que nós possamos dialogar e chegar a um entendimento. Mas se a pessoa não quer ou se a pessoa se acha lesada, o que pode acontecer? Simplesmente deixa o juiz julgar. E que aí sim que a pessoa não se sente humanizada. Por quê? Porque vai ter que cumprir uma lei. Por exemplo, né, um caso concreto que sempre acontece, como a mediação é sigilosa, eu estou falando aqui, mas estou falando de casos aleatórios, né, casos que a gente tem, mais de 300 mediações, são casos que acontecem naturalmente, não é nem A nem B, porque são sigilosos e a gente diz exatamente como mediador, a minha função é ter o sigilo. Mas para divulgar a mediação, o que a gente divulga nessa questão? É que quase todas as questões de família, por exemplo, são 5 passos que tu tem que acordar. É guarda, visitas, alimentos e se tiver bens, né? Se for uma separação conjuntamente, a gente vai dividir os bens. O que é o conflito? É sempre o conflito vai estar no patrimonial, ou seja, quanto de alimento que vai ser pago para os filhos, como é que vamos dividir isso, né? E a gente já cansou de fazer mediação e que resolvemos a parte emocional, que é o sentimento. Exato, eu ia te dizer agora, porque acho que muita gente chega com dores emocionais, né? Tipo, numa separação, assim, me abandonou com os filhos, ou ele, né, ela não me deu atenção. Então, das dores dos dois lados. E nenhum tá certo e nenhum tá errado, né? E não existe culpados. Exato. Só que as pessoas querem buscar no judiciário um culpado, né? É isso aí. Como não existe o culpado, o que acontece? É um iceberg. A parte de cima do iceberg, mentalizem isso, a parte de cima do iceberg é que tu pede nação. E a parte de baixo, imensa, a parte de baixo imensa, o que é? Ela é todo o emocional que traz com o conflito,
né? Então, já teve questões que a gente conseguiu resolver, que a própria parte disse, olha, eu vim para o judiciário e nunca me deram a palavra. Sempre o advogado falou, mas eu só queria dela, por exemplo, numa empresa, eu só queria que ela me ouvisse e soubesse, né, que eu fiz tantas coisas e que na hora a pessoa desistiu e saiu e não deu nem satisfação. E depois que eles conseguiram conversar sobre isso, foi mais fácil de fazer o acordo patrimonial. Né? Isso é muito interessante. Olha como nós não podemos abandonar nunca a saúde mental de cada um. É muito importante. Porque, em especial em alguma mediação, ou no dia a dia, por exemplo, muitas pessoas são daquele tipo assim, pronto, falei. Só que daí, na verdade, é um sincericídio, né? Porque uma pessoa que é mediadora naturalmente, ela não vai estar falando as coisas sem ser polida. Daí que acontece as mágoas, as ofensas. Então, assim, na mediação, em especial na jurídica, daqui a pouco uma parte está com melhor equilíbrio emocional do que a outra. E daí ela chega e diz, não, mas eu só queria isso. Exatamente. E o outro, não, porque eu quero te processar, papapá. E vai que já não passou por muita agressão psicológica antes. Então, a mediação, nesse caso, vai contribuir para apaziguar os ânimos, mas em especial daquele que está com um problema emocional maior. Porque, na verdade, os dois estão, né, Thaís? O objetivo da mediação, ela não é a gente, como mediador, ser um psicólogo, não. Sim. Mas é fazer com que as pessoas se olhem como pessoas e também fazer com que elas dialoguem. Né? E quando tu disse ali do erro da comunicação, né? Quanto já deve ter dado de erro, nesse especial no casamento, para chegarem ali, não conseguirem acordar entre eles sozinhos, tiveram que ter um terceiro, um advogado, um mediador, para conseguir chegar no propósito. Teve clientes no judiciário que agradecem, porque, olha, a gente conseguiu, com você, né? A gente pode fazer mediação uma só pessoa, um mediador, como 2 mediadores. É bem importante, principalmente, eu gosto muito de fazer na parte familiar 2 mediadores, um homem e uma mulher, porque às vezes existem o preconceito de cada um, dizendo que porque eu sou mulher, pode se sentir, né, vai ficar do lado, vou estar do lado das mulheres, né? E é o contrário. Então a gente coloca um equilíbrio também na mesa. A nossa mesa é diferente, ela não pode ser que nem essa quadrada. A nossa mesa é redonda, para que a comunicação circule de uma forma adequada. Assim, nós estaríamos uma contra a outra. Na mediação redonda, que eu chamo, isso, né? Entra a neuroarquitetura, né? A gente estuda tudo isso, né? Inclusive, o começo da mediação, agora a gente está bastante no virtual, né? Mas senão a gente recepciona as pessoas, né? A gente faz o termo de abertura, que esse é fundamental. É um termo onde fica claro para todas as pessoas que nós não estamos julgando, nós estamos ali para dialogar e elas vão fazer qualquer acordo se for bom para elas. Se não for, vai acabar a mediação e o juiz pode julgar. Então, elas ficam muito tranquilas com essa empatia e a confiança, o raporte, tudo isso a gente pega na média. Às vezes, dá 9 mediações para sair um acordo excelente. Né? Já 9 horas, 10 horas de mediações. Porque também eu ia dizer assim, contribuir com... Eu nunca passei por uma audiência, né? Mas chegar na audiência... Eu fiz uma separação, né, com o pai das minhas filhas. E, por sorte, vou falar um exemplo pessoal aqui, né, mas a minha advogada, a Tati Alarconi, não sei se conhece, mas ela foi muito boa numa frase que ela me disse assim, Karine, a audiência é horrível você ir numa audiência, porque o juiz que está lá, ele não quer saber da tua dor emocional. E é bem isso, ela me disse assim, ela me colocou numa sensação que eu pensei assim, eu vou chegar lá na audiência, esse juiz, ele ainda vai ir contra algumas questões minhas, mas talvez a maioria a favor, né, por causa da situação toda, né, mas se ele eu pensei assim, se ele for contra uma questão minha, eu acho que eu vou voar nele, né, e daí eu pensei, eu não tenho condições de ir para uma audiência. Nós temos parcerias. E eu parei para pensar nisso. E daí nós temos parcerias com psicólogas. Naquela época, que né? Às vezes, o que acontece? As pessoas se tratam sentimentalmente, né? Ou fazem terapia casal, ou, né?
se tratam para depois, agora decidiram, vão partir para quê? Né? Dissolução de união estável, ou então uma separação, um divórcio direto. O que vocês querem? Aí vamos para os advogados, né? E pode existir também porque desequilíbrio. Por exemplo, o que nós estávamos falando antes. Uma pessoa está preparada para o diálogo e a outra não. Né? Mas se ela passa por uma mediação, ela sabe que ela tem opção quando ela estiver preparada. Então, muitos advogados mandam para a mediação para a pessoa saber qual é o ambiente adequado que tu vais estar, né? Que tu vai ser ouvida, que tu... Independente, tanto é que a gente fala assim, vocês têm o ambiente da mediação, tanto virtual ou não, todo mundo tem um papel e uma caneta na frente, fala um de cada vez. O primeiro fala quem pediu a mediação, não é nem o homem nem a mulher, é quem pediu a mediação. Depois fala o outro, no mesmo, controlado, no mesmo tempo. E aí a gente faz um resumo. E este resumo é fundamental. Porque este resumo, a gente vai fazer o resumo salientando as coisas positivas e anotando que nós temos que trabalhar das coisas que apareceram na mesa. Né? Por exemplo, as pessoas estão falando e falam mais alteradamente, né? E falam com ressentimentos. Então, a gente vai falar que a gente tem que tratar e fazer uma mediação no individual, né? Para nós conversarmos sobre a dificuldade de comunicação entre o casal. Ou a facilidade de comunicação vai trazer um acordo melhor e mais rápido. É que aí a gente percebe, nesse caso, no meu caso, pelo menos, aconteceu assim. Eu comecei a perceber que o melhor, para mim, inclusive, era ceder em alguns pontos. E aí a gente começa a fazer uma análise, uma autoanálise, né? Com essa ajuda dos mediadores, enfim. E eu tô trazendo isso mais para a vida real, né? Uma autoanálise, assim, de uma situação conflituosa. Aonde que eu posso ceder? Ah, mas o meu orgulho, né, não me deixa abrir mão de tal coisa. Então, rever o teu orgulho, né? Vai buscar dentro de ti. Porque o que tu vai ganhar e o que tu vai perder com tal decisão. E aí começa a elencar, então, prioridades. Que nem no meu caso, a prioridade era o bem-estar das minhas filhas, né? Claro. E a gente mostra isso, né? Isso. Na mediação. E aí eu pensei Começa por este ponto. Desculpa quem te tá interromper. perdendo... não, só para concluir, assim, né? Se eu ceder em tal aspecto lá da visita... Quem tá perdendo? Eu ou elas? Elas não estão perdendo, elas estão ganhando, vão estar com o pai. Então, eu posso ceder nesse ponto aqui e o meu orgulho me permite isso. Mas isso é uma busca interna, né? Claro. E tem pessoas que, na verdade, nesse período, nesse processo de buscar esse autoconhecimento também, demoram mais ou demoram menos tempo, né? Numa forma geral, tem pessoas que parece que são naturalmente mediadoras, né? Isso. E assim, ó, se a gente for ver nas profissões, tu diz, tem o perfil, não tem perfil, e tem pessoas ao natural que são mediadoras, que ficam apaziguando os ânimos, né? Que não gostam de conflito, não gostam de brigas. Tu acha que tem que ter perfil para ser uma mediadora? Ah, totalmente. Né? Totalmente. Inclusive, nem todo mundo que faz o curso é mediador. Por quê? Porque além dessa vocação... Não passa para conseguir, né, fazer com que você consiga levar o outro a entender que é normal ter conflito, que o problema não é só com ele, que nós temos várias técnicas, né? Se empoderar de tais circunstâncias que às vezes está precisando, todas essas questões... teste de realidade, tem gente que acha bem importante, né? Porque as pessoas às vezes estão brigando por um automóvel, né? Nós não precisamos brigar, o automóvel tem um valor na tabela, né? Então, mas eles estão buscando artifícios para aquele ressentimento que tem. E aí, quando acaba todos esses artifícios, as pessoas ficam assim, por que eu faço tanto processo que eu quero entrar, que eu quero litigar? É pelo fato de que eu não estou bem comigo ou não estou bem com o outro e quero incentivar o outro a brigar comigo. Porque às vezes
às vezes uma simples conversa, né, se resolve, não precisava ir na justiça. Nós aprendemos, claro, com a herança portuguesa, né, nós temos uma herança também de judicializar. Tudo vai para o judiciário porque, claro, nós temos toda essa herança de Portugal que só vale o que é judicial, uma sentença. Eu já vi pessoas que eu estava explicando o termo de mediação. Olha, a gente vai ser sigiloso, é imparcial, e as pessoas, não, eu só quero falar com o juiz. E eu dizendo, olha, se você assinar e o outro, nós estamos no judiciário, isso aqui é o judiciário, porque a gente faz mediações judiciais, né? Nós botamos na internet, é uma sentença, tem validade como sentença fosse. Eu posso executar isso. Não, eu quero a palavra de um juiz. Então, vejam o entendimento do outro, que ele está sempre querendo que um outro, que é o juiz, que é alguém superior, que ele colocou, valide, né, num pedestal, ele não quer que ele e o outro possa resolver. Ele quer alguém superior. E isso é uma herança que nós temos de Portugal, né? O Portugal, sempre as leis lá eram judicializadas. Então, já na Alemanha, na Suíça, na Itália, as questões extrajudiciais, se ambos assinarem os contratos, né, inclusive até com a lei de arbitragem, muito utilizada fora do país, e a gente não utiliza. Agora estamos conseguindo utilizar com a questão dos portos, né? Porque a vantagem é imensa. Tu já colocar na lei um contrato quem vai julgar se acontecer alguma coisa é um árbitro. E aí, com isso, imagina, resolve em 15, 20 dias, e o judiciário vai durar 3, 4 anos para resolver. E como é que aquilo vai ficar no porto, preso? Imagina a questão financeira para as empresas, isso, né? Então, hoje nós estamos também vendo essa parte financeira. E, às vezes, quando a gente trabalha com mediação judicial, empresarial, é isso que nós colocamos. Essa empresa sempre foi ótima, agora ela teve uma dificuldade. De repente, no diálogo, a gente vê que foi por falta de, sei lá, alumínio, alguma questão aconteceu. E aí, vocês querem continuar juntos. Então, tem que resolver aquele pequeno sobressalto, que nem é um conflito, ficou devendo, para que possam continuar. E a mediação, o objetivo é isso, é resolver questões com pessoas e com empresas ou também na saúde, né, que queiram se relacionar, que tenham através do relação diálogo, continuada. Sempre com o diálogo em premissa, né? Olha, a importância é resolver a questão, né? Não é passar por cima ou deixar de qualquer maneira. Né? Então, ou achar assim, culpados, né? Mas é resolver, e daqui a pouco as duas partes não estão conseguindo sozinhas e precisam de alguém. Exatamente. Né? E na mediação a gente diz que trata o conflito. É como se fosse uma oficina de tratamento, porque no momento, quanto mais tu fala do conflito, mais tu vai ver que ele não é grande, que ele pode ser resolvido por você mesmo, que você, aquela questão que tu falaste, Karine, de que tu pode abrir mão, às vezes nem é abrir mão, às vezes de valores. É o teu orgulho, é a questão de poder, né? Que às vezes os pais, as mães acham que têm poder sobre os filhos, e os filhos são do mundo. Eles não têm que ter... A gente está cuidando até eles terem 18 anos. Mas eles são do mundo. Mas né? ainda assim, né, Thaís, agora tu falou uma questão que eu já falei em outras ocasiões, assim. A mãe, quando o filho é pequeno, acha... As mães, algumas, né, não generalizando, assim, mas algumas mães acham que tem o poder do filho. Mas o pai também, então, tem, né? E mesmo que ele não more junto. Mas mesmo eles que... não acham. Não, eles não acham a maioria. Os pais mas não. o pai tem o direito, mas ele a mãe, tem direito. ele quer ter ela quer ter a posse, e aí
cria-se o conflito, né? Exatamente. Por isso que nós temos hoje, vou voltar para a guarda compartilhada. Né? A guarda compartilhada, a gente repete para os clientes, né? A guarda compartilhada é compartilhar responsabilidades. Responsabilidades. Né? Porque o que acontece? Quando nós tínhamos somente a guarda unilateral, as mães, eu vou me vingar do marido, eu não vou deixar, entre aspas, né? Vou deixar o meu filho ir. Você está prejudicando teu filho. Porque é o direito do teu filho ir com o pai, independente se ele pagou ou não pagou a pensão. Isso, entendeu? E tem muita gente que ainda faz essa ligação, né? Se ele pagar a pensão, ele tem direito de ver. Mas não tem, né? Se ele pode não pagar, não, isso e não, pode continuar vendo. Quer são dizer, direitos... agora ele não pode não pagar mais, né? Manda aprender se ele não pagar, né? Manda aprender. Manda aprender. É a única prisão civil. Mas assim, são direitos separados. Filhos... eles têm direitos e deveres, né? Recíprocos. Por exemplo, hoje nós damos carinho, financeiramente pagamos a escola e tudo mais. Se a gente precisar, vamos dizer que daqui a muito tempo, né? Nós estivermos doentes, os filhos que têm que nos fazer o aporte financeiro, né? E que ninguém sabe. Olha quantas pessoas estão nos lares de idosos e que não sabem que tem direito a estar em casa e os filhos proporcionar esse direito para os pais. Porque é recíproco jus sanguinis. Então, significa que o teu filho é para sempre. É isso que eu digo brincando, mas eu digo quem tem filho é para sempre. Né? E é para sempre mesmo, porque se ele precisar, seja a idade que tenha. Hoje a jurisprudência ficou assim, até 24 anos se estudar. Ok, mas para nós, para as pessoas que sabem o que é ter filho, o filho é para sempre. Se precisar com 1000 anos, a gente vai estar ali, pai e mãe, não só mãe. Porque nós vemos muito que a mãe considera isso que filho é para sempre. O pai acabou, descontei a duplicata. Não é assim. Né? A gente sabe que tem que liberar pelo fato emocional, porque o filho tem que ter a vida dele separadamente e tenha emoções para isso e consiga se sustentar, que isso na nossa realidade é difícil. Né? A gente vê que vários filhos se separam e voltam para casas dos pais, causando problemas para os pais, porque eles têm que pagar alimentos e quem paga são os pais, porque eles nem trabalham. Né? Mas isso é uma questão social. Né? É uma questão social. Inclusive, na mediação, se a gente acredita que é importante os avós estarem presentes, a gente pode chamar os avós, mesmo eles não estando na ação principal. Por quê? Porque essa responsabilidade, quando um pai chega, eu só posso fazer o acordo se os meus pais estiverem presentes, porque eles estão me sustentando. Aí ele está outorgando esse direito a outra pessoa e a gente pode chamar para ver se seria interessante ter um equilíbrio ali na mesa e os avós resguardarem, não é para sempre, é até ele começar a trabalhar. Né? Porque esse direito é um direito dos filhos. E eu fico muito incomodada falando agora de direito, não como mediação. Quando as mães se acham... só elas têm obrigações. Porque, não, mas eu não quero mais receber do fulano, porque eu me separei, não sei o quê. Não, elas têm que saber que não é para ela, é para os filhos, e esse direito é dos filhos. Então, elas não têm que abrir mão de nada, porque o direito é do filho. E se o filho é menor... é mais ainda, porque ela está abrindo a mão de um direito que é dele e ele é menor, ele teria direito de botar na poupança e receber futuramente ter uma faculdade, sabe? Como advogada, a gente orienta. Olha, se você tem condições e ele tem menos condições de arcar com os alimentos, o que a gente faz? Deixa ele dar o que ele pode. Cada um, é necessidade e possibilidade. Os filhos não têm, você está pagando todas as necessidades, mas ele pode, coloca numa poupança, porque o teu filho vai ter uma idade de 18 anos e talvez não possa. E aí vai pegar essa poupança, essa economia. O benefício para ele diretamente. Né? Relações são muito boas, né, Gurias? Nossa, Thaís, uma fala que tu fez ali foi muito interessante, que quanto mais se fala, mais se resolve. Então...
acaba que a mediação é terapêutica. Claro. Porque no momento que vocês até trazem questões que daqui a pouco as partes não tinham nem se percebido, né? Então, vocês trazendo isso, começa a pensar e daqui a pouco até se autoavaliar, daí vai conforme a inteligência emocional de cada um, da sua capacidade de autoavaliação. Exatamente. Mas ali no contexto, acaba vendo, não, mas a minha briga é com ele ou é por bem-estar dos meus filhos, né? Então, acaba sendo terapêutico. Então, mais uma vez, vocês estão conversando com a psico, né? Como conversa. Nossa, que bom isso. Porque a gente fala, vários países falam que é um tratamento do conflito. Porque o que acontece? Uma sentença, vamos no jurídico, né? Uma sentença não trata o conflito. Ela pode até fomentar outros. Sim. Porque o juiz decide isso e tá ruim, tanto para o pai, para a mãe, ou para aquela empresa, para outra empresa. E aí tu tem que entrar no justiça para mudar isso. Tá? Agora, a mediação não. As pessoas trazem, olha, para mim seria bom isso. Tem pessoas que acreditam que um dia lá, quando a criança tinha 6 anos, ela disse que teria que entregar às 6 da tarde e buscar, buscar às 6 da tarde e largar no domingo às 5. Tem gente que é tão disciplinado que acha que isso não pode mudar nunca mais. Obviamente que pode. Porque a criança cresceu, é adolescente, ela tem necessidade. A rotina mudou. Então, é muito volátil essa questão. Tem que ser muito flexível quem trabalha com direito de família, né? E aí, o que acontece? O diálogo precisa prevalecer. Não adianta uma criança ir com o pai ou ir com a mãe num momento que ela não está afim. Agora, é importante que ela saiba que é importante ela ir. Bom, vamos negociar com a criança. Ela não quer agora porque ela está... ela tem que fazer os temas, por exemplo, naquele momento. Qual é o momento que tu vai? Então, 1 hora depois, ela vai, porque os limites são importantes. E quem dá os limites são os pais. Mas, Thaís, esse é o problema. Mas agora bem específico, então. Mas e se a criança não quer ir com uma das partes? Ela tem que ir? Obrigação com criança, né? Nós podemos fazer um estudo social e tudo mais, o porquê que não quer ir. Uhum. Mas os pais têm que se conscientizar, tá? Que ela precisa do pai e da mãe. E ambos fizeram esta criança. Ambos fizeram a questão problema para essa criança, entendeu? Ambos têm que resolver juntos essa questão problema. É óbvio que eu tô na minha casa, eu tenho minha... Por exemplo, eu me coloco no lugar, a gente faz as pessoas se colocar no lugar do outro. Eu coloco no lugar da criança. Eu tenho minha casa, estou com a minha mãe, ela me faz tudo. É tudo perfeito. É seguro. Mas é seguro. Perfeito e seguro. Aí eu não tenho essa perfeição, essa segurança, e ainda por cima tem uma pessoa na outra casa do meu pai que não tem nada a ver comigo. Obviamente eu não vou querer ir. Isso é óbvio. Só que nós temos que entender que esta situação, problema, não foi a criança que causou. O pai ou a mãe tem que dialogar para que veja o momento adequado, a forma adequada. Pode começar que nem subir uma escada. Eu sempre coloco a subir uma escada. Por quê? Porque esses dias teve uma mediação que a criança, 14 anos, nunca viu o pai, só estava no virtual com o pai e ele era só provedor, só pagava. E aí, o que aconteceu? Ela não queria o pagamento, ela queria a presença do pai. Porque o pai já tinha uma outra família e tinha outras crianças. E ela começou a chorar, e o pai também, porque ele disse, eu gostaria de estar contigo, eu quero, mas agora a gente está em outra cidade, eu quero que quando eu te ligue, tu me atenda. Eu quero que tu me entenda. Mas olha a importância Veja a importância do diálogo. E a importância do contexto. Eles estavam há 15 anos sem se ver. Mas a importância do contexto, porque se, por exemplo, tá com o pai, estão separados, decidiram ficar com o pai, e a mãe faz violência psicológica, alienação parental.
Não, mas eu tô dizendo violência psicológica específica, não falando mal. Entendi. Além da alienação parental, violência psicológica com os filhos, digamos, né? A mãe faz. Então, daí esses filhos não querem ir com a mãe. Mas então, tem que ir mesmo, porque a lei manda. Mas se as crianças estão desencadeando ansiedade, com crises de pânico, com processo depressivo... Não, neste momento não. Tá, é isso que eu quero entender. O contexto, né? Se é patologia, veja, tudo que é prejudicial à criança, a nossa lei, ela privilegia o melhor interesse da criança. Tá? Então, só que não pode ser uma coisa para sempre. Porque, às vezes, quando as pessoas não estudam isso, ou não são muito bem resolvidas, elas tornam eternos. Sabe? Esse problema, às vezes, se torna eterno. Teve uma patologia, mas nunca vai resolver, porque tá bom para a outra parte não resolver. Claro. E ninguém é obrigado a nada, porque os filhos são deles. Só que os pais têm que ser os adultos da relação e saber que é necessário ter um pai e é necessário ter uma mãe. A gente não faz sozinho. Nem a mulher, nem o homem faz sozinho. Eu ia dizer então, este equilíbrio, às vezes, a gente consegue com a mediação. Né? Porque faz eles refletirem nessas... eu digo que nesses cursos, nessas palestras que eles ouvem, eles veem a situação da criança que está ruim, né? Eles veem como elas se sentem mal por não ir para o pai e sempre elas acham que elas foram abandonadas, né? E que, às vezes, não. Às vezes, foram interrompidas essa relação de uma forma brusca, por uma fala que não foi problema da criança, foi da mãe, do pai, foi deles. E quando elas não se sentem culpadas. Quase sempre, por isso, né? porque a criança vai resolver da maneira que ela consegue, que né? essa questão de família é bem mais complexo, né? Porque isso é um podcast sozinho. A parte, porque nesse caso, assim, tem um contexto em cada situação, né? E uma idade da criança. Então, se é uma criança de 3 anos, ela não tem discernimento para saber se ela quer ou não quer. Então, é bem isso que tu disse. Os adultos maduros que devem ter o discernimento de dizer, não, é assim, vamos priorizar o bem-estar dessa criança, né? Mas, trazendo um outro exemplo, talvez, para ficar um pouco mais claro. Eu, como sou arquiteta, às vezes trabalho com, né... Compra lá, comprou um terreno. Meu cliente comprou um terreno e brigou lá com o vizinho e não se falam mais, não sei o quê, por causa de quê? 10 ou 20 centímetros do muro. O muro foi construído 20 centímetros ou 10 centímetros. Gente, são 2 pessoas adultas, não envolve vínculos, né, de família nenhum. Então, não dá para sentar numa mesa ou numa ligação mesmo. Olha só, construiu um muro. Mas tudo bem, olha o amadurecimento emocional, né? Então, aí que tá. Eu ia dizer, tudo leva para o lado emocional, essa questão de mediação, né? Eu anotei aqui que uma pessoa mediadora, ela é uma pessoa no dia a dia, trazendo isso para o nosso dia a dia, ela é um apaziguador, né? De conflitos mesmo. Com habilidade social, sem dúvida. E com inteligência emocional para isso, né? Porque o que ela faz? Ela não julga, né? Não julga, é imparcial. Não busca culpados. Faz as pessoas entenderem, né? De não buscar os culpados. Não tem culpados, tem responsabilidades, ok, mas não culpados. Não tem certo e errado, tem opiniões diferentes. Tem opiniões, isso às vezes, inclusive... E foca na solução, né? Isso, é isso que eu ia dizer. A gente foca sempre na solução e às vezes eu brinco, vamos fazer um ponto zero? Olhem só, se a gente está no ponto zero, para trás eu não consigo modificar o que eu fiz. O presente, ele é hoje e tem que olhar para o futuro. Então, sempre as relações, na mediação, a gente olha para o futuro. Vocês são pais, vão passar por formaturas, casamentos desses filhos, tem que estar bem, tem que estar comemorando. Então, se vocês pudessem modificar, vocês até modificavam o passado. Só que ninguém tem esse dom. Então, o que nós temos que fazer é virar a página, né? Nós temos que nos perdoar, porque não existe culpa de um só. Todos são culpados e dizer, olha, muito obrigado por todo esse momento, só que agora nós estamos em outros momentos de vida. E esses outros momentos requer maturidade, que às vezes as pessoas não têm, né? Maturidade para pensar o que nós vamos fazer daqui, do ponto zero, daqui para frente. E as pessoas começam a pensar, porque às vezes a gente tem algumas técnicas que eles trazem fotos, né?
dos momentos e tal. E se arrependem, não ter ido aniversário de filho, ter feito tal coisa, e eles perdem perdão. Não que signifique que mediação é perdão e ter mais. Mas Sim, isso é faz a muito mais, né? diferença para a mediação, para o sentimento das pessoas. Para fazer um acordo interessante, pessoas que estão preparadas vão participar e vão fazer, outros não, né? Porque não é todo mundo que está preparado. Tem gente que é tão reticente que nós temos uma técnica do silêncio, né? E quando tu tá presencial, o silêncio, a gente sai da sala, mas fala, olha, a gente vai ao toalete e tal, e deixa as pessoas só conversarem. Porque este é o momento em que eles podem começar a abrir uma caixa que estava fechada e pedir desculpa, ou eles precisam daquele silêncio, e a gente, como mediador, nota. No virtual, a gente consegue sair do virtual e também fazer esse silêncio, né? Olha, nós vamos ao toalete, vocês fiquem à vontade para conversar o que desejarem, né? E é uma técnica de silêncio, que eu acho importantíssimo. Já aconteceu que quando nós voltamos, eram 2 mediadores nesse momento, quando nós voltamos, os 2, eles começam assim como vocês estão, eles estavam de frente um para o outro, conversando, que nem 2 adultos, e resolveram. Era ali que morava o perigo. E que talvez a gente... Por que sair? A mediação diz que aquele momento tão particular, né, a gente pode tratar individualmente, né? Então, nós podemos fazer mediações com um e depois com o outro, né? Quando a gente faz com um, só o que eles permitirem falar para o outro, a gente fala, senão é sigilo total, né? E neste sigilo, a gente vê que às vezes nem precisa do sigilo. Eles dizem, não, pode falar tudo. E aí começa a abrir o diálogo. Mas eles precisavam falar com alguém o que estava... Por isso a comunicação é importante, né? Estava incomodando, né? E isso é muito importante. Então, às vezes o silêncio, às vezes a troca de coisas positivas, né? Quando por exemplo, um casal ouve do outro que ela é uma boa mãe, o que não deu é nosso relacionamento. Aí eu peço na individual, posso dizer para ela que ela é uma boa mãe, que tu reconhece isso? Eu dizer, daí no individual, né? Daí eles, não, tu podes, porque ela é. Então, a gente, como mediador, eu só estou te falando o que ele me permitiu, que a gente sabe que tu é uma boa mãe, que ele valoriza, daí já vem. Quando tu abre... Baixa a guarda, né? Quando tu abre o diálogo com coisas positivas, começam a vir todas as coisas positivas que todo mundo tem, né? As coisas positivas vêm assim, porque eles tiveram, sei lá, 25 anos, né? 30 juntos. Mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa que não eram para mais estar juntos. E daí, nessa tua colocação, volta lá no início, quando eu falei assim, que as pessoas geralmente estão na defensiva, né? Claro. Mas ele fez isso, fez aquilo. Não, mas ele te reconhece como uma boa mãe, ou reconhece as tuas qualidades, né? Então, baixa a guarda. Porém, né, a gente tem um conflito específico nesse caso, mas nem por isso tu vai deixar de ser uma boa mãe ou de ser uma pessoa com boas qualidades, né? Vará é um autor que fala muito sobre mediação. Ele já faleceu, mas ele trabalhou aqui no Rio Grande do Sul, também em Portugal. E ele diz assim que a mediação não tem, vamos dizer, uma mágica para isso. Não tem uma mágica. O dom do mediador é importante, né? Mas não existe mágica, tu tem que gostar de pessoas. E no momento que tu aplica as técnicas nas pessoas, a gente vê o quanto de bonito que teve naquela relação. Então, se eles valorizarem o positivo, né, e olharem para frente, que tem muitas coisas importantes até naquele conflito, né?
Porque o importante do ser humano não é não ter conflito. É uma chatice, né, não ter conflito. Porque aí a gente fica naquele filme, né? Tá vivendo pra quê, né? Tá vivendo pra quê? Agora, assim, o conflito, você lida com ele na brincadeira, né? Se tu consegues dizer, eu realmente errei, a pessoa ser humilde, né? Reconhecer, isso é muito importante, porque até para o próprio ser humano, o coração agradece, né? Porque conflito todo mundo vai ter. Agora, como tu vai lidar? Se tu vai lidar com ele, tu vai te matar só por isso, né? É importante a gente falar, hoje está acontecendo, e na mídia, muitos contos, né? E até as pessoas de idade estão levando esses contos, não porque elas estão carentes, e as pessoas aproveitam da carência dessas pessoas para fazer esse conto, para tirar dinheiro, para tirar joia, para isso, para aquilo. E aí eu vejo assim, por que está acontecendo isso? É porque elas não têm mais as comadres para conversar. Porque o diálogo, né? Elas não se juntam mais, as pessoas de idade às vezes vão, às vezes não vão nesses lugares que são, e que seriam muito bom, porque ali tu vê que todas são iguais, têm as mesmas dores, né? Perderam filhos, é como a gente quando tá grávida. E limpa, né? Se reconhece. Se reconhece no outro. E aí e a mesma coisa acontece no judiciário. No judiciário, eles saem satisfeitos, e a eficácia da mediação é muito maior do que a sentença, porque eles mesmos decidiram. Então, pensem bem um filho. Só vamos numa realidade. O filho, tu diz, faça isso, não sei o quê, não sei o quê. Eles detestam fazer o que a gente tá. Agora, se tu perguntar para ele, o que tu quer fazer? Eu quero fazer isso. Se ele disser que quiser, então vamos combinar, você vai fazer isso, depois mais isso. Pode ser. Se ele disser que sim, ele vai fazer sempre. Então, ele vai estar satisfeito, porque tu ressaltou a opinião, e vai dar certo, porque é na realidade. Porque o juiz está julgando, por exemplo, eu não estou falando mal de juiz, mas eu estou dizendo que ele está julgando como ele pode. O que está nos autos, às vezes nem é o que o advogado colocou lá, que o outro disse. Às vezes nem é a realidade. E daí tu chega em audiência e a gente vê que realmente eles mudam tudo que está nas ações. Por quê? Porque a realidade é o próprio ser humano que tem que decidir. E a gente pode ajudar. Sim. Eu observo que as pessoas gostam muito de falar, né? E poucas estão aptas a ouvir. Então, assim, infelizmente, como mensagem final, o que tu deixaria ou de dica ou de sugestão, assim, como uma mediadora para a vida das pessoas que estão em conflitos, que precisa ser resolvido? O que tu deixaria, assim, Thaís? Tipo assim, Thaís, hoje alguém tá ouvindo agora, assim, e tá brigando, né? Tá no meio de algum conflito Não necessariamente pessoal, separação, mas qualquer coisa, empresa, qualquer coisa que esteja conflituosa na vida. Que dica, assim, que tu daria para... A primeira coisa que eu acho importante é que dentro de um conflito sempre existe uma solução, tá? Então, a primeira coisa, as pessoas não se apavorarem, porque tudo tem solução. Outra questão é ouvir o outro. A gente chama de escutativa. Não é ouvir e ficar que eu chamo. Não, é ouvir o outro, olhando no olho, sentindo o que o outro está falando. Isto é escutativa. Quando tu ouve, ele vai te ouvir também. Então, no momento que tu ouve primeiro, depois tu fala, já ocorreram comunicações adequadas para isso, já abriu uma negociação. Então, as negociações fora do país são assim. Começa com alguém, uma proposta, depois outra proposta. Então, esta é a riqueza de ouvir primeiro. Ouvir mais do que falar. Eu falo bastante, né? Mas aprendi muito a ouvir. Primeiro, ouvir. Porque o ser humano tem muito a dar a você. E se você não for agressivo com ele, ele vai entender outras posições. E que está bem difícil nesse mundo as pessoas ver a posição do outro.
né? Ter uma empatia. Né? Às vezes não dá para se colocar no lugar do outro, porque são outras situações. Agora dá para ouvi-lo. Então, E procurar entender. procurar entender. E aí, todo mundo tem problemas, né? E as soluções estão no mundo, e não é a tua a mais correta. Nós podemos procurar outras, falar com outras pessoas. Às vezes, a gente pede para que a pessoa fale com tais e tais pessoas e vejam, e tragam para nós coisas diferentes do que ela está pensando. E aí ela chega e realmente ela diz. Então, a minha sugestão é valorizar o outro, né? Ouvir mais o outro e a gente ter amor no coração. Esse não é o alarme de final do episódio, tá? É um alarme Eu meu entendi. pessoal. Eu entendi. Tô brincando. É sempre uma brincadeira. E foi muito bom. Agradeço muito. Então, já que estamos no final, esse papo, estou sempre à disposição, né? Para mim é a minha vida, e eu como advogada fui para a mediação porque muitos casos a gente já tratava e resolvia na conversa, não querendo entrar na psicologia, né? Mas entender o outro de uma forma importante para nós é entender o outro, o que o outro quer, porque às vezes a briga acontece isso, eles querem a mesma coisa, mas eles não estão se ouvindo. Mas se a gente for ver, a psicologia está em tudo. É isso aí. Porque se a gente tem o autoconhecimento, é com a psicologia que tu vai conseguir, né? É isso aí. Mas, Thaís, nós que temos que agradecer. Obrigado, muito obrigada por você conseguir vir aqui e trazer tanto conhecimento, enriquecer com tanta propriedade. Estou à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo no coração de vocês. A todos nós. Obrigada. Antes de encerrar, então, esse episódio, eu vou mencionar de novo os nossos patrocinadores, tá? A Loja Resumo, Vale Natural e o Ticiane Advogados. E convidar mais uma vez para o pessoal que assistiu, que gostou, que pode encaminhar para, né, os amigos, para quem acha que está passando por um conflito, né? Para ajudar também outras pessoas. O nosso link está lá no canal do YouTube, Falo Mesmo Podcast, e também convidar o pessoal para seguir a nossa página lá no Instagram, @Falo Mesmo Podcast. E sempre ativar o sininho para receber as notificações dos nossos episódios, né? Isso mesmo. aí. Então tá, até a próxima. Então, tchau, tchau.